Meu caro amigo, no último vídeo que nós gravamos, eu, falando sobre o tríduo pascal, já lhe expliquei a missa na ceia do Senhor na quinta-feira santa, a celebração da paixão do Senhor na sexta-feira santa, já lhe falei também no sábado santo. Vamos recordar um pouquinho. Eu disse que o tríduo se compõe de 3 momentos. Cristo que se entrega até a morte, se entrega ritualmente na ceia e se entrega historicamente na cruz. É uma entrega só. O tríduo pascal, o primeiro dia do tríduo é a quinta-feira à tarde, com a missa da ceia do Senhor, e a sexta-feira. Lembre que para o judeu o dia começa no entardecer, quando brilham as 3 primeiras estrelas no céu. Então a quinta-feira santa já vale pela sexta, já começa o primeiro dia do tríduo. Ele se entregou na ceia e na cruz. O segundo dia do tríduo, ele entrou na morte. Então, no entardecer da sexta-feira e durante o sábado, nós já entramos no segundo dia do tríduo. O que a igreja celebra nesse dia? Nada. É dia de silêncio, dia de oração, dia de pensar que Cristo entrou na morte, na minha morte, na sua morte. Ele morreu como você, como eu morrerei, para que nós morramos como Ele. Ele morreu da nossa morte, para que nós morramos da sua morte. Morte que conduz à vida. Por isso, no sábado santo, não se pode dar comunhão nem aos doentes. Eu já expliquei isso no vídeo passado. A igreja não celebra nada. O altar na missa, o altar na igreja permanece descoberto. Altar descoberto quer dizer isso. Jejum da Eucaristia. Abstinência do sacrifício da missa, do sacrifício eucarístico. E agora vamos ver o terceiro dia do tríduo, que começa ao entardecer do sábado até o domingo. Então, ele ressuscitou. Primeiro dia, ele se entregou. Segundo dia, ele permaneceu na morte. Terceiro dia, ele venceu a morte. Ele atravessou o mar da morte. Como eu já expliquei em outro vídeo, o Pai, na madrugada do terceiro dia, derrama não o vento siroco, mas o próprio Espírito Santo sobre o mar da morte. E abre esse mar e ressuscita o Filho. E esse mar nunca mais vai se fechar. Quem morre no Filho e com o Filho ressuscitará, atravessará esse mar, vencerá a morte. Entra onde a morte foi vencida, onde ele imolado já não morre e morto vive para sempre. Mas como nós celebramos o terceiro dia do tríduo? Segundo a antiquíssima tradição, é com o sol já posto no meio da noite. É uma noite santa. Esta noite é uma noite em honra do Senhor. Santo Agostinho dizia que a vigília pascal é a mãe de todas as vigílias. É a principal celebração do cristão, do cristianismo, do ano todo. E nós celebramos com 4 liturgias, com 4 ritos. A liturgia do fogo. Cristo é luz que ilumina no fogo do Espírito. Vejam, a liturgia da palavra, Cristo é a palavra de Deus, a palavra do Pai, cheia de Espírito Santo, que nos vivifica. A liturgia batismal, a liturgia da água, Cristo nos dá o Espírito pela água do batismo. E, finalmente, a liturgia eucarística, a missa da Páscoa. Veja, quando o Senhor se coloca no altar, imolado e ressuscitado, para que nós ofereçamo-lo em sacrifício e recebamo-lo em comunhão. É a missa de Páscoa, é a missa mais importante de todo o ano litúrgico. Vamos lá então ver um pouquinho essas 4 liturgias. A vigília pascal começa no escuro, porque lembra o Sheol, lembra a morte onde Cristo está, onde está a humanidade todinha antes da ressurreição de Cristo. É nesse escuro que começa. No rito antigo, o padre começava essa missa com vestes ainda, veja, penitenciais. Não era ainda com o branco, de modo algum. Veja, era com o roxo quaresmal. Somente a partir do Aleluia é que ou melhor, a partir do Glória é que trocava o roxo pelo branco. Mas então vamos ver. Começa então a igreja toda escura e o padre abençoa o fogo novo. O fogo é a imagem do Espírito no qual o Pai ressuscitou Jesus.
A este Jesus que vós crucificastes, Deus o ressuscitou, derramando o Espírito sobre ele. Então o Padre abençoa o fogo novo e prepara o círio pascal. O círio é a imagem do Cristo ressuscitado. Não deve ter na igreja um andor, uma charola pronta com a imagem do Senhor ressuscitado, entrar com a imagem de Jesus ressuscitado na hora do aleluia ou na hora do glória, nada disso. A imagem de Cristo ressuscitado na liturgia é o círio. Mas e o círio? O círio é a imagem de alguém? É que Cristo ressuscitado não pode ser descrito. É que Cristo ressuscitado não está mais sujeito às nossas aparências. Ele está em outra. Ele agora no seu corpo e na sua alma tem a vida do Pai. Por isso é tão bonito o círio, alfa e ômega. Cristo é o princípio e o fim. Vejam, com os 5 chagas, os 5 grãos, lembrando, as chagas do Senhor em forma de cruz. E o ano presente, 2016, para lembrar que a Páscoa de Cristo é hoje na nossa vida, quando celebramos na Sagrada Liturgia o rito pascal. Então, entra na igreja, que coisa linda, veja, na frente o círio aceso, atrás o padre com o povo, que coisa linda. É Cristo atravessando a morte, o mar da morte, acompanhado pelo seu povo, pela igreja ao longo dos séculos, até o fim dos tempos. A igreja estará assim. A gente entra na morte e atravessa com Cristo. Atravessa as trevas desse mundo e as trevas da morte. É assim que a gente entra pela igreja escura. E 3 vezes o diácono ou o padre canta: eis a luz de Cristo. E onde a gente na sexta-feira santa ajoelhado viu o lenho da cruz, agora de pé a gente diz graças a Deus. Então é o rito do fogo. Chegando ao presbitério, o padre ou diácono entoa o precônio pascal, o grande anúncio, o pregão pascal, né? E depois, então, esse é o primeiro momento da liturgia da vigília pascal. Feito isso, apagam-se as velas, fica só o círio aceso, e então se leem as 9 leituras da Escritura. Por que tantas? Porque é uma vigília. Vigília pascal sem você se cansar não é vigília. Vigília pascal sem você ter vontade de dormir, sem ter sono, não é vigília. É uma vigília em honra do Senhor. Nessa noite Deus vigiou para tirar do nada todas as coisas. Nessa noite Deus vigiou para tirar da morte Isaac, que já estava marcado para morrer, e livrá-lo da morte. Nesta noite Deus vigiou para abrir o mar vermelho e fazer Israel passar, saindo do Egito. Nesta noite Deus vigiou para ressuscitar o Filho Jesus. E numa noite como essa, Deus fará brilhar para sempre o Cristo como o sol eterno do dia sem fim na glória. É uma noite santíssima. Por essa noite Deus criou o mundo. Para essa noite nós somos criados. Essa noite santíssima, a noite será luz para o meu dia, vai dizer o precônio. Veja, está vendo? Ó noite, só tu, noite feliz, soubeste a hora em que o Cristo da morte ressurgia. Por isso de ti está escrito: a noite será luz para o meu dia. Está aí. Então, é uma noite longa, sim. 9 leituras. Lembra as leituras? Nós vamos escutar a criação do mundo. Por quê? Porque em Cristo tudo é recriado. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Depois o sacrifício de Isaac. Deus poupa Isaac. Veja como Deus ressuscitou o seu filho. Depois a travessia do Mar Vermelho. A saída, né, do povo de Deus do Egito. A Páscoa. Veja, é a noite da Páscoa, é essa noite. Depois 2 leituras do profeta Isaías, louvando Jerusalém. Jerusalém é a igreja, agora formada, nascida da Páscoa de Cristo. Depois todos vós que tendes sede, venha, vinde à fonte, vinde comer, vinde beber. Beber o quê? Comer o quê? A graça de Cristo ressuscitado dada nos sacramentos. Vejam. Depois o profeta Ezequiel: eu vos tirarei dos vossos túmulos, eu vos lavarei com água viva. Essa água é o Espírito Santo. No batismo, pela morte e ressurreição de Cristo, nós somos tirados do túmulo do pecado. Depois o profeta Baruque: bem-aventurados somos nós, ó Israel. Israel, não des a tua glória a outrem. Não é? Qual é a tua glória, Israel? É
cumprir a lei do Senhor. Qual é a tua glória, igreja? É amar o Cristo, que é a palavra de Deus. Então, depois dessas 7 leituras do Antigo Testamento, cada uma com um salmo, vem a epístola da missa. Se canta o glória, aí sim, se toca a campainha, se tocam os sinos. Em algumas igrejas se faz uma coisa interessante. A igreja fica na penumbra, ou na escuridão, e só o círio aceso. E agora, no glória, se acendem as luzes. Se pode fazer assim? Se pode. Não está prescrito, mas se pode. Então, o fato é que em algumas igrejas aí sim se acendem as velas. É nessa hora que se acendem as velas. Então, é o glória. Já o glória, prenúncio da Páscoa. Depois do glória, a oração da missa do dia, tá certo? O oremos. E a epístola. A epístola de São Paulo aos Romanos. Né? Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Todo aquele, né? Então, somos agora uma nova criatura em Cristo. Depois, então, veio o Evangelho, a proclamação do Evangelho, que nesse dia se lê sem tochas, né? Porque já tem o Círio Pascal ali. Isso só nesse dia, só na noite santa da Páscoa, na vigília. Depois, a homilia, termina a liturgia da palavra. Pronto. Aí começa a liturgia batismal. Por quê? Porque nesse dia a igreja batiza seus filhos. Por que nesse dia? Porque ser batizado é ser mergulhado. A palavra batizar quer dizer mergulhar. Mergulhado na morte e na ressurreição do Senhor. Aquela água é cheia do Espírito Santo. Então, ainda que não tenha batismo, se deve pelo menos se benzer a água e aspergir o povo para renovar as promessas do seu batismo e, sendo aspergido, fazer memória do batismo. Por isso que é muito bom, siga esse meu conselho, na vigília pascal vá de branco para a igreja, recordando o seu batismo, a veste batismal. Lembre que as pias de água benta estão vazias desde a sexta-feira, da quinta-feira santa, após a missa da ceia do Senhor. Agora sim, a água nova, a água batismal, a água da vigília pascal. Então, se tiver a bênção da água batismal, para o batismo, se canta a ladainha de todos os santos. Depois, renovamos as promessas. Então, depois o padre abençoa a água, né, vai tocar na água, pôr as mãos sobre a água, pedindo que o Espírito Santo de Cristo, morto e ressuscitado, venha sobre a água. E depois nós vamos renovar a nossa renúncia a Satanás, renovar nossas promessas batismais e receber a aspersão com a água benta. Se houver batismo e crisma, antes disso, logo depois da bênção da água, o padre batiza e crisma. O padre, nessa noite, se o bispo permitir, pode crismar, tá certo? Na catedral, o bom é que o bispo batize, crisme e dê a comunhão. São os sacramentos da iniciação cristã, é uma coisa linda. Pelos sacramentos você entra na morte e ressurreição de Cristo. Que coisa linda! Não é uma coisa do passado. Não, você entra. Hoje eu entro em Cristo morto e ressuscitado. Hoje eu morro com Cristo para essa vida meramente humana, psicofísica. E essa vida psicofísica, eu a revisto, eu a impregno, eu a encharco com a vida divina, a vida que é o Espírito Santo de Cristo. Para isso os 3 sacramentos, batismo, crisma e Eucaristia. Então, terminada a liturgia batismal, vem a última liturgia, a liturgia eucarística, que é a que nós conhecemos. A partir do ofertório da missa, é a missa de Páscoa. E vamos comungar com Cristo. Olha, quem diz que católico adora um Deus morto? Oh, meu Jesus Cristo, que loucura! A gente comunga com o Senhor vivinho, ressuscitadozinho. Atenção que a comunhão nessa noite tem que ser com as hóstias consagradas na vigília. Aí aquelas hóstias da sexta-feira santa que sobraram, essas, durante a 8ª da Páscoa, sim, pode ir comungando. Mas na noite da Páscoa, no dia da Páscoa, as hóstias consagradas, né, na missa desse dia, na vigília pascal, ou na missa do dia da Páscoa, quando o sol já nasceu. Então, pronto. E se termina, né, ide em paz e o Senhor vos acompanha, aleluia, aleluia. No outro dia, durante o dia, ainda vai haver outras missas, né, mas a missa de Páscoa, por excelência, é a vigília pascal. Quem participou da vigília, celebrou a Páscoa. Durante 8 dias, a igreja celebra como se fosse um dia só, é chamada 8ª da Páscoa. Todos esses dias se canta o Glória, se deve cantar a sequência de Páscoa antes do Aleluia do Evangelho, tá certo?
e até o domingo da oitava da Páscoa, o domingo seguinte à Páscoa, que fecha a oitava, e depois vem os 50 dias, não é, do tempo pascal, que a igreja celebra com a exultação de um só dia, até Pentecostes. Por quê? Porque o dom do Espírito é fruto da Páscoa. Cristo morreu, ressuscitou no Espírito para nos dar o Espírito. É isso. O que é bonito, viu, meu irmão, é que, veja, para o cristão, para nós que participamos dos ritos pascais, a Páscoa de Cristo não foi há 2000 anos, simplesmente. A Páscoa de Cristo é hoje. A Páscoa de Cristo é agora. Está lá o Sírio, 2016. Veja, não foi... O anúncio não é que Jesus ressuscitou há 2000 anos. O anúncio é que hoje, para nós, o Senhor ressuscitou. Quando o judeu celebra a Páscoa, ainda hoje, o pai de família diz assim: todos nós que comemos essa ceia pascal, devemos saber que saímos do Egito. Veja, todos nós que comemos dessa ceia pascal, atravessamos o Mar Vermelho, saímos do Egito. Então, celebrando o rito, você entra em contato com aquele evento, com aquele fato que o rito torna presente na força do Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença entre você participar da celebração e você fazer uma dramatização. Uma dramatização da Semana Santa, da Paixão de Cristo, é um teatro. É bonitinho, é. Tem o sentido catequético, uma serventia catequética, uma utilidade? Tem. Mas é só na liturgia que o acontecimento se torna presente com toda a força de salvação. Por isso, não perca os ritos pascais. E essa Páscoa a gente celebra todo domingo na Eucaristia. Na Eucaristia. Para um cristão, todo domingo é Páscoa. Ou melhor, toda missa é Páscoa. O Cordeiro imolado e ressuscitado se faz presente no altar para ser oferecido o Filho ao Pai no Espírito, em sacrifício. E o Pai nos dá o Filho no Espírito em comunhão. Deus é bom. Deus é grande. Deus é incrivelmente criativo no seu amor salvador. Feliz Páscoa. Deus abençoe você. Até uma próxima oportunidade.